Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Carolina, sou estudante da Faculdade de Odontologia, UFJF, Campus Governador Valadares, e hoje nós vamos realizar uma entrevista para a disciplina de orientação profissional. Eu estou aqui representando o meu grupo, que é composto por mim, a Carol, pela Bianca, pelo Matheus e pelo Lucas. O tema do nosso grupo é marketing digital em odontologia. Como alavancar a carreira por meio das ferramentas digitais, respeitando o código de ética em odontologia. O nosso entrevistado de hoje vai ser o Romero, é um cirurgião dentista, e antes que eu fale mais sobre ele, ele vai se apresentar aqui para vocês. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Há pouquíssimo tempo eu estava aí do outro lado, como o aluno que entrevistou alguém. Para quem não me conhece, meu nome é Romero. A UFJF é minha antiga casa, foi onde eu comecei o curso de odontologia em 2016 e cursei até o 8º período. Devido à pandemia, suspensão das atividades presenciais e como eu já estava numa fase avançada do curso, eu optei por transferir e terminei minha graduação numa faculdade particular aqui em BH. Inclusive, foi nesse momento que o marketing foi indispensável na minha carreira, porque eu estava numa cidade nova, onde eu não conhecia absolutamente nada, nem ninguém tinha referência de quem era Romero, e o marketing foi indispensável para alavancar o meu início de carreira e meu posicionamento no mercado. Colei grau em julho desse ano. Atualmente eu sou gerente administrativo em uma clínica e trabalho diretamente nos bastidores do marketing, da estratégia da clínica, de comunicação. E o marketing também sempre esteve muito presente na minha vida. Eu já fui gerente de comunicação e marketing da Atlética, da UFJF-GV. Já participei, já fui estagiário de marketing nessa clínica, onde eu sou gerente hoje. E também eu já fiz cursos nessa área antes de iniciar na odontologia, já fui arte finalista numa gráfica, então é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida. Bom, Romero, nós vimos que o marketing faz parte da sua vida não só de agora, mas desde antes de iniciar a faculdade de odontologia. O marketing é uma ferramenta que ele se transforma de acordo com o contexto social que estamos vivendo, e hoje é a era digital. Fala um pouquinho para a gente, antes de eu começar as perguntas, que foram elaboradas pelas pessoas da nossa turma, então são dúvidas recorrentes dos futuros profissionais que vão estar no mercado. Eu gostaria que você falasse um pouco da gente do que é esse marketing digital em si, como se tivesse alguém cru, não soubesse nada sobre o tema e te perguntasse hoje, Romero, o que é o marketing digital para você? Excelente. Bom, a gente pensa, é comum que tenha um certo preconceito ao falar de marketing digital, porque quem tem algum conhecimento nisso geralmente associa aquelas pessoas que vendem curso, que ficam na beira da piscina e falam: olha só como eu faturei tantos dígitos em poucas horas. Mas o marketing digital vai muito além disso. É o seu posicionamento nas redes sociais, é estar ali todos os dias, mostrar sua rotina, compartilhar seu conhecimento, mostrar o que você faz. E temos um leque absurdo de redes sociais hoje, mas as que mais são utilizadas para esse fim atualmente são Instagram e TikTok, que é o que está em voga nesse momento. E não devemos ver o marketing com esse preconceito que as pessoas têm. Ele hoje é uma realidade e eu vejo como algo indispensável na carreira do dentista e também de outras áreas. Perfeito. Eu vou iniciar, então, com a primeira pergunta para você, que é justamente aquele profissional que quer iniciar no marketing digital, quer usar isso para alavancar sua carreira, quer divulgar sua profissão para possíveis pacientes. Esse profissional que quer iniciar no marketing digital, é necessário ele já possuir um perfil com uma certa quantidade de seguidores? E como iniciar um perfil profissional que ainda não existe fotos, relatos de casos? Essa pergunta, creio eu, que foi feita no contexto dessa pessoa que vai formar, mas ele ainda não tem um conteúdo pronto para divulgar, ele ainda não tem tantos trabalhos. Como que ele vai iniciar nesse perfil do zero, sem ter seguidor, sem ter caso clínico para postar? Então, pensar que você precisa de um perfil grande para começar
é querer começar pelo caminho oposto, né? Geralmente você vai começar pequeno mesmo, com poucos seguidores, e conforme você vai crescendo e se posicionando nas redes sociais, o seu perfil vai começar a crescer de forma orgânica. Esse número de seguidores vai aumentar, você vai começar a ter mais engajamento. Então não desespere, ninguém começa grande, todo mundo começou de 100, 200 mil seguidores que já tinham. É muito difícil você querer ter muitos seguidores do dia para a noite, a não ser que você caia na cilada de comprar ou de participar de sorteios. Isso é um outro ponto que a gente pode abordar, mas é super natural, você vai começar pequeno mesmo, você vai falar para pouca gente, vai ter pouca curtida no início, vai ter pouco compartilhamento, você não vai começar assim como uma Bianca Andrade da vida. Durante a graduação a gente não tem casos, a gente não pode compartilhar casos, né? A gente não pode postar fotos de antes e depois. Uma dica para quem está na faculdade ou quem está começando e ainda não tem esse banco de dados de casos clínicos é começar mostrando a sua rotina, mostra o seu dia a dia, mostra o seu percurso dentro da graduação, como que você começou, como você vem evoluindo, posta fotos lá do início, de quando você era calouro. Conta sobre o atendimento que você fez no dia, mesmo que você não pode mostrar o que está fazendo, ou antes e depois daquele procedimento. Você pode gravar antes ou depois da clínica e falar, olha que caso legal, que hoje foi super interessante, eu fiz uma resina num dente anterior, ou eu fiz uma extração de terceiro molar. É algo que as pessoas têm medo, que tem medo de ficar dolorido, de inchar. Mas a cirurgia que eu fiz hoje foi super tranquilo, o paciente saiu daqui conversando, não teve nenhuma intercorrência. Mostra como você organiza o material, como que você se prepara para a aula. Com isso, você começa a gerar conexão no seu perfil e começa a demonstrar também autoridade através do conhecimento. Bom, Romero, teve 2 pontos para mim que foram muito importantes na sua resposta. Você já falou para a gente de imediato, comprar seguidor, participar de sorteio para crescer a cilada, e você respondeu de forma bem didática como que a gente pode iniciar do zero, quem não tem nada, um perfil. E você citou aí, no início da sua resposta, um crescimento de maneira orgânica. E eu sei que o orgânico e o pago é algo que traz uma confusão na cabeça das pessoas. Então, eu quero já puxar um emendo para você responder para a gente. Qual é a diferença desse crescimento orgânico para o crescimento pago nas redes sociais? Bom, o crescimento orgânico é esse crescimento natural. É quando você abre seu perfil, torna ele público, começa a postar conteúdo e esses conteúdos começam a ser compartilhados entre seus seguidores, começam a chegar mais seguidores através de indicação, ou do seu colega que compartilhou o seu post com outro colega e aquela pessoa gostou e veio te seguir. O número de seus seguidores começa a aumentar de forma orgânica, sem envolver dinheiro, sem envolver estratégias. Claro, você tem que ter estratégia de posicionamento, de se planejar, de se organizar, mas não tem estratégia de tráfego pago, de marketing propriamente dito. O tráfego pago, o que é? De uma forma, vou tentar simplificar para quem não tem conhecimento nenhum. Imagina que você está querendo comprar um tênis branco, vai no Google e procura lá, tênis branco de tal marca. Ao longo do seu dia, vai começar a aparecer inúmeros anúncios no Google, no Instagram, no Facebook, na rede social que você usa, de tênis branco. E isso vai te seguir por muitos dias até você comprar o bendito do tênis branco ou desistir dele. Isso é tráfego pago. São esses anúncios que começam a aparecer de forma direcionada para pessoas que têm interesse em determinado caso. Nesse exemplo, o tênis branco. E aí tem toda uma estratégia por trás disso. Esse anúncio não aparece assim aleatoriamente. Tem estudos, tem pessoas que ganham a vida com isso. E é bem direcionado. Então você consegue fazer isso de forma muito direcionada para o público que você quer atingir. Por exemplo, eu faço harmonização na região da Pampulha de Belo Horizonte. Eu quero atingir o público da faixa etária de 30 a 65 anos. Com essa campanha que eu estou subindo agora, eu quero atingir mulheres. O meu anúncio vai aparecer exatamente para aquele público-alvo que eu desenhei. Isso a gente chama de tráfego pago. Com isso, você vai atingir um número muito maior de pessoas e essas pessoas vão chegar até o seu perfil, começar a
consumir o conteúdo, alguns vão virar seguidores e, eventualmente, uma parte deles vão se tornar clientes. Perfeito, ficou muito claro. Agora, uma outra pergunta é que, passando dessa realidade de futuros profissionais em breve, chegou aqui para a gente, qual é o melhor momento para transformar um Instagram que é pessoal em um profissional? É agora, antes da gente terminar a graduação, ou é depois que a gente terminar? Não é agora nem depois. O momento é ontem, pessoal. Você tem que começar para ontem. Por mais que você não tenha casos para postar, que você não tenha uma rotina de muito atendimento, de que é diferente, né, a vida do estudante, da rotina de quem já está na clínica. Quanto antes você começar, melhor, porque você tem tempo para errar, você tem tempo para aprender com os erros, você vai começar a ver o que realmente funciona de fato no seu caso, o que está dando certo, o que não deu certo, o que o seu público gosta, o que o seu público não gosta. Quando você se formar, você já vai ter essa disciplina de se programar para fazer posts, é algo trabalhoso que requer disciplina, organização, compromisso. Você já vai ter isso como parte do seu dia a dia. Você já vai ter domínio das ferramentas básicas do Instagram, do TikTok, de como publicar um Reels, de como agendar um post, de como criar uma arte no Canva, por exemplo. Isso já vai fazer parte da sua rotina. Vai ser mais fácil quando você estiver no mercado de trabalho. Acredite, eu que trabalho com marketing, eu que era estagiário de marketing, depois que eu me formei e assumi o cargo de gerente da clínica, foi muito difícil conseguir. Eu ainda tenho essa dificuldade hoje de manter uma rotina de publicação no meu Instagram pessoal, porque eu passo o dia inteiro mexendo com isso e com estratégia para a clínica. E quando vocês estiverem atendendo, vocês vão atender geralmente de 8 às 18 e você vai chegar em casa cansado. Então, para começar a introduzir esse hábito e essa rotina ali no meio do início da sua carreira profissional, vai ser muito mais difícil e doído do que fazer agora durante a faculdade. Excelente. Aproveitando a oportunidade, Romero, fala seu arroba pro pessoal, que aí eu vou deixar marcado aqui seu Instagram. Eu sigo o Romero já há bastante tempo nas redes sociais e ele publica um conteúdo muito bonito de ver. Tanto seus stories quanto as artes do seu feed, tudo parece bem elaborado, bem polido, não é algo, é algo bonito de se ver. Aí eu quero que você fale seu arroba, que eu vou deixar aqui no vídeo para o pessoal acompanhar, e já que você falou desse ser trabalhoso produzir o conteúdo para rede social, eu vou aproveitar e te perguntar qual foi o seu caminho de aprendizado para a criação do seu conteúdo, tipo as ferramentas, porque eu mexo com o Canva, que é uma das plataformas que você citou, e eu sei que você criar um design esteticamente bonito não é algo fácil. Como foi esse caminho para você? Muito obrigado, Carol, pelo elogio. É um orgulho imenso receber esses elogios. O meu arroba é doutor.romerogomes no Instagram, no TikTok. Me sigam lá, qualquer coisa eu estou disponível, pode me chamar para tirar dúvidas se precisarem de ajudas. E, de fato, é um caminho que requer dom, não vou dizer a palavra dom, porque o esforço vence o dom, o esforço vence o talento, mas tem que ter persistência. Você precisa pesquisar sobre, estudar sobre e, principalmente, consumir muito conteúdo de marketing, conteúdo visivelmente bonito, conteúdos estéticos, não necessariamente de dentistas. Eu busco muita inspiração fora da odontologia, por exemplo, em designers gráficos, arquitetos, geralmente eles têm perfis muito bonitos. Tem blogueiras internacionais, nacionais, que têm perfis muito estéticos, que eles têm essa aparência legal, que você bate o olho e fala, nossa, que perfil legal, que pessoa caprichosa, ela teve um cuidado com isso aqui, não foi uma foto, um post aleatório que foi jogado ali, né? Eu venho com isso há um certo tempo, eu fiz curso de web design, lá eu aprendi a lidar com Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, que são ferramentas profissionais de marketing, mas para ser bem sincero, há um bom tempo eu uso o Canva, que é uma ferramenta mais simples, acessível, o custo é infinitamente menor do que um Photoshop da vida, por exemplo,
E é muito mais intuitivo, por ser uma ferramenta que é para um público em geral, não é uma ferramenta que foi criada para designers gráficos usarem. Então, o Canva é um excelente pontapé para começar. Vocês não precisam querer criar a roda. Eu penso em coisas simples, coisas assertivas. Um exemplo que eu sempre falo é a Apple. É uma referência mundial, tanto de qualidade, de desejo, e eles têm um apelo estético muito grande também. É uma das minhas grandes inspirações. E se a gente for pensar, quando eles começaram, eles pegaram o nome de uma fruta. O logo deles é uma maçã. É algo que já existia. Eles não tiveram trabalho de passar meses elaborando um logo e querer inventar algo assim de outro mundo. Então dá para buscar referências, dá para investir no básico, no simples, e aos poucos você vai aumentando essa curva de aprendizado. Tem muito tutorial no YouTube ensinando a usar o Canva. No próprio Canva tem diversos templates. O que são templates? São modelos prontos que você consegue pegar e adequar para o que você quer. Por exemplo, você vai fazer um post sobre clareamento dental. Basta você digitar lá na aba clareamento dental, que vão aparecer diversas ideias de posts sobre o assunto. Você escolhe um deles e dá para editar, dá para mudar as cores, dá para mudar a fonte. É um caminho bacana para quem não tem domínio, para quem está começando e quem não tem experiência com criação de conteúdo. Excelente. Aqui nós tínhamos uma pergunta que tinha a dúvida se é imprescindível ter um perfil na plataforma, nas plataformas digitais para um recém-formado. Eu acho que por tudo que você falou até aqui, você acha, considera sim, é imprescindível ter o perfil, sim. E aqui fala quais as principais plataformas devem investir para alcançar um maior número de clientes, um maior número de pacientes que vêm tratar com você. Você citou para a gente o Instagram e o TikTok. Seriam essas duas plataformas que as pessoas deveriam investir? Existe alguma outra? E essa pergunta se completa perguntando se deve pagar por anúncio. Você já explicou para a gente o que é o tráfego pago, que é essa publicação direcionada que a gente paga. Então, hoje, se eu fosse te perguntar, formei, qual plataforma você me indica para ser a principal para eu estar trabalhando esse posicionamento no marketing digital? E se eu devo de imediato já pagar para divulgar anúncio do meu trabalho? O que você fala para a gente? Considero imprescindível estar nas redes sociais. Quem não está em rede social hoje está perdendo, está atrasado. É claro que aquele dentista que é da sua família inteira, que tem um consultório que geralmente ele atende sozinho, ele se deu bem, ele se destacou sem Instagram, mas é porque ele era de uma época completamente diferente da nossa. Hoje, para quem está começando, eu acredito que é indispensável. Eu mesmo, quando vou procurar um restaurante, algum lugar para sair, um salão, uma barbearia, geralmente eu procuro no Instagram, faz um bom tempo, e isso tem estudos mostrando que já faz um bom tempo que nós jovens deixamos de pesquisar no Google e passamos a pesquisar no Instagram. Então tem que estar nas redes sociais, pessoal. Hoje, duas redes sociais que estão extremamente em alta é Instagram. Instagram é o cargo-chefe. Instagram hoje é uma ferramenta de venda mais do que uma rede social. TikTok também está bombando bastante. E tem o Facebook. Isso você vai adequar para o seu público-alvo. Por exemplo, clínicas, profissionais que trabalham com implante, prótese sobre implante. O público-alvo deles está no Instagram ainda, queira ou não. Esse público está no Facebook. Queira ou não a gente aceitar isso, o Facebook está em desuso, a gente já não usa mais com a frequência que usava antigamente, mas quem vai fazer um protocolo? É uma pessoa mais velha. Essa pessoa mais velha é aquela pessoa que manda foto de bom dia com a foto de uma rosa amarela no fundo. Essa pessoa usa Facebook. Então, se o seu público-alvo é esse, você precisa estar no Facebook. Tem uma nova rede social também chegando aí, ainda está bem fraquinha aqui no Brasil, mas talvez muito em breve ela seja um novo TikTok da vida, um novo Instagram, que é o BeReal. Vale a pena investir logo no início, enquanto está pequeno, enquanto tem pouca gente, porque quando as pessoas começarem a chegar lá, já é um território que você domina. E sobre os anúncios para alcançar pessoas. Como estudante, eu considero que não vale a pena. É melhor você investir no orgânico, se relacionar com seus seguidores, estabelecer conexões.
criar conexões genuínas, sinceras, estar disponível, oferecer algo para os seus seguidores, estar ali. Por quê? Com tráfego você vai gastar muito dinheiro. Um lead hoje. Um lead é aquele potencial cliente, é aquela pessoa que chega e acena, que curte, que te manda um direct. Um lead está muito caro e você ainda não vende um serviço, você não oferece nada para te trazer um retorno financeiro. Então, para estudante, eu não considero ideal investir em tráfego pago. Óbvio, se você tem dinheiro, se você pode, invista. É uma ferramenta e a gente tem que saber fazer proveito de todas as ferramentas, inclusive o dinheiro é uma delas. Para recém-formado, eu acredito que se você já tem um público engajado, se você já tem essa expertise de postar com frequência, de estar ali sempre, de postar stories, de compartilhar um post por dia, pelo menos, de estar sempre ali, e as pessoas que te seguem já geram engajamento, você já tem um retorno, não financeiro, mas um retorno de entrega, que você tem curtidas, comentários, compartilhamentos, tem que estar sempre atento a essas métricas, pessoal. Não adianta só postar e esquecer que postou e pronto, você tem que acompanhar isso para saber o que está dando certo e tal. Vale a pena, sim, se você já tem essa experiência, vale investir no tráfego pago desde o início, porque você é novo, você não tem uma cartela de clientes, talvez você não está na sua cidade. Eu, por exemplo, em BH, eu sou novo aqui, eu moro aqui há 1 ano, eu não tenho uma cartela de clientes, eu não sou uma referência, eu não estudei aqui durante 6 anos para ter relacionamento com pessoas da turma, com familiares. Então, eu investiria em tráfego hoje para atrair clientes, principalmente um tráfego bem direcionado, para atrair paciente da região que eu atendo, na faixa etária que eu quero atender, se é homem, se é mulher. Nesse caso, eu investiria sim. Excelente. Aí você falou já, né, em várias respostas sobre as plataformas digitais, a gente falou sobre a produção de conteúdo, porque eu elogiei seu perfil, realmente é muito bonito. E tem uma pergunta aqui: qual tipo de conteúdo chama mais atenção de futuros pacientes? Porque tem o Reels, tem vídeo que é em formato mais extenso, né? Não só curto como Reels, tem as dancinhas, tem carrossel, tem um post estático. Qual é o conteúdo, se você fosse citar o principal conteúdo para atrair novos pacientes, ou não existe isso? É trabalhar em todos, é estar flutuando em todos os lados? Eu acredito que você deve trabalhar em todos, que você deve postar todo tipo de conteúdo, postar carrossel, postar post simples, que é aquele que tem só uma imagem, postar reels, postar muito story todo dia, porque é o story que traz engajamento, é o story que gera conexão. Nos posts você só entrega um conteúdo. Pensando em Instagram hoje, uma ferramenta do Instagram que tem um alto índice de entrega e de engajamento são os Reels, a entrega deles são muito maiores. Se você postar um Reel sobre determinado assunto e postar um carrossel sobre aquele mesmo assunto, a entrega do seu Reels vai ser muito maior. Inclusive, eu já vou deixar uma dica: se você for postar um Reels, mesmo que seja falando, que seja explicando um conteúdo, use um áudio viral de fundo. Você bota o som bem baixinho, de forma que não vai atrapalhar o que você está falando. Às vezes esse som pode estar lá com volume 1, 2, ele nem vai aparecer, mas esse som, esse áudio viral, pessoal, são esses áudios que você está rolando o seu feed e vê diversos views com aquele mesmo áudio, que está tendo uma entrega, aquele áudio está bombando. Use esse áudio no seu Reels, porque vai aumentar a entrega também, mas não foque em uma coisa só. Poste de tudo, poste todos os formatos que a ferramenta Instagram permite hoje. Se for no TikTok, a diquinha do áudio viral também é válida. Trends, entra em trend. É claro que isso você vai precisar adequar com a sua realidade, com o seu público-alvo, com qual o seu objetivo. Por exemplo, se você quer vender protocolo, eu não acho que fazer vídeo de dancinha no TikTok vai engajar tanto com esse público, que são pessoas mais velhas, são pessoas mais sérias, eles querem um conteúdo mais denso e de autoridade. Por outro lado, se você quer falar de odontopediatria, se você quer atingir um público mais jovem, excelente, invista, não tenha medo de ser criticado, faça a dancinha que for necessário fazer. Eu não faço porque não está alinhado com os meus objetivos, com o público que eu quero atingir, mas se fosse necessário eu faria também.
Tipos de posts que geram muito engajamento. Assuntos polêmicos, como clareamento com carvão ativado. É muito comum você ver posts sobre isso e geralmente engajam. Conteúdos que despertam gatilho no paciente, por exemplo, gatilho de curiosidade, um post com o título de mito ou verdade, ou X curiosidade sobre determinado assunto. Geralmente tem uma entrega melhor, desperta curiosidade, faz com que a pessoa queira passar o carrossel para o lado, voltar, salvar, dependendo do conteúdo. Perfeito. Pela sua resposta, eu pude compreender aqui que não existe o conteúdo que chama mais atenção, mas existe a estratégia que é elaborada de acordo com o seu público-alvo e a constância, estar sempre ali, é melhor do que um conteúdo que vai bombar. E Sim. aqui você já respondeu uma segunda pergunta que tem aqui, que é qual linguagem devo usar para atrair pacientes, mas sem deixar de ser profissional. A linguagem adequada ao seu público-alvo. Você respondeu isso para a gente. Certo. Agora tem uma outra dúvida que pergunta se devo separar o meu perfil pessoal, que é aquele que eu tenho a minha família, tudo, do meu perfil profissional, do doutor Romero para o Romero pessoa civil. Há um tempo atrás isso era muito comum, né? A gente via muitos profissionais que separavam. Ele tinha um perfil pessoal, geralmente era uma conta fechada, que ele deixava determinadas pessoas seguirem, pessoas mais próximas, onde ele compartilhava sobre a vida, viagens, enfim. E um perfil profissional, que era aberto e que ele postava sobre a rotina de trabalho, compartilhava conteúdo, etc. Hoje, eu acredito que um melhor cenário é ter tudo em um perfil só, porque, como o próprio nome já diz, são redes sociais. Elas querem que a gente tenha interações, que a gente socialize, que a gente crie conexões. Apesar delas terem se tornado uma grande e importante ferramenta de venda hoje, elas não perderam a ideia principal, que é ser uma rede social. Então, o que essas redes medem como métricas, os parâmetros que eles usam? São as interações, é o tempo de tela, é o número de curtidas, com que frequência você responde as pessoas no direct, quantos comentários no seu post, ou seu reel, seja o que for, teve. Então, tem que criar conexão, e eu acho que isso para um perfil 100% profissional não gera tanto conexão, não gera aproximação, porque você mostra muito de trabalho, mas o seguidor não sabe tanto da sua vida, sabe? A pessoa que te segue de verdade, que te acompanha, que consome o seu conteúdo, ela quer saber onde você vai no fim de semana, ela quer saber em que festa você foi, onde você compra sua roupa, qual é seu carro, onde você almoça, em qual academia você treina, e se você não treina, o que você faz na sua vida. Enfim, as pessoas gostam de consumir isso gera aproximação, e gera autoridade, gera conexão com os seguidores, que, lembrando mais uma vez, esses seguidores, a gente quer que se tornem clientes. Então, eu acho que o ideal é um perfil que faça um mix dos dois. Você mostra a sua rotina, mas também mostra o lado profissional. Bom, você acabou de nos falar para ter só um perfil e para as pessoas te conhecerem. Agora, tem uma pergunta aqui perguntando se existe uma maneira de realizar marketing digital sem se expor nas redes sociais. Tem como isso, Romero? Olha, pensando num dentista único, numa pessoa que trabalha com CPF ainda, uma pessoa física, impossível ele tá ali na rede social sem aparecer, né? Se você for abrir uma clínica, algo grande, e realmente não gosta, não quer aparecer, ok, tem uma marca, tem um perfil da sua clínica, você pode pôr uma segunda pessoa para aparecer no seu lugar, um sócio, um dos dentistas, mas é indispensável que tenha uma pessoa ali, tem que ter um rosto, tem que ter alguém falando, porque se for só post informativo, só arte criada, foto de antes e depois, não gera essa conexão, a entrega é menor. Eu vejo isso no perfil da clínica que eu trabalho, inclusive, eu fiquei um bom tempo no marketing lá também. O perfil não tem tanto engajamento, porque é algo comercial, é algo que o paciente abre, ele já sabe o que vai ver lá. Ele vai ver a rotina da clínica, ele vai ver um antes e depois, ele vai ver uma foto de um atendimento. E isso não engaja tanto, não gera tanta entrega, é algo mais engessado, não cria tanta conexão.
bom aparecer, e se você não quer aparecer, para um dentista eu acho bem difícil. Tem gente que, no cenário do marketing digital como um todo, tem muita gente que trabalha sem aparecer através do tráfego pago, que são os anúncios que a gente já comentou, só que essa pessoa vende um serviço ou um produto que não necessariamente é dela. Ela anuncia produtos de outras pessoas e aquela pessoa que é o dono do curso, por exemplo, é uma autoridade que está ali presente, que aparece sempre. Essa pessoa que trabalha com marketing digital, ela simplesmente sobe anúncios e gera as campanhas para aquele determinado produto. Compreendi. Então, o jeito é trabalhar aos poucos a vergonha e colocar a cara a tapa, tem que aparecer. Deixar Aqui, a vergonha Romero, entrando na parte do nosso código de ética, tem algumas perguntas falando se pode antes e depois. Aí eu vou juntar tudo para você responder para a gente uma vez só. Se pode antes e depois, se postar foto com material biológico pode ou fere o código de ética, e quais são as principais regras que eu vou começar a publicar conteúdo? Quais as principais regras do código de ética odontológico que eu devo me atentar para eu não estar ferindo? Antes e depois é um ponto polêmico. Até 2019, eu pesquisei, eu fui atrás do Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia. Ele era proibido. De 2019 para cá, o Código de Ética permite que a gente publique antes e depois. Só que tem que ter cuidado com esse antes e depois. Tem algumas regrinhas. Você não pode usar esse antes e depois como uma promessa de venda. A gente também não pode publicar com o intuito de autopromoção, de fazer promoções, de fazer campanhas, a gente não pode divulgar valores, a gente não pode induzir ao paciente que, por causa daquele antes e depois, todo mundo vai conseguir atingir aquele resultado. Então, é uma linha muito tênue aí do que você pode fazer. Tem que ter cuidado com isso. Tem algumas regrinhas para postar antes e depois, que tem profissionais que seguem à risca, tem outros que não. Por exemplo, para postar um antes e depois, o CFO pede que tenha o CRO do responsável ou da clínica na imagem e na legenda. Tem pessoas que usam, tem pessoas que não. É um ponto assim que fica meio que subjetivo de você assumir ou não a responsabilidade. O que acontece se você não usar é receber uma notificação por escrito do CRO. Você não é punido, você não recebe uma multa, então por isso fica muito assim subjetivo o uso ou não uso. Mas podemos usar sim antes e depois com parcimônia. A gente só não pode fazer promessas. Tem que ter muito cuidado com a divulgação das imagens. De fato, a gente não pode publicar imagens contendo material biológico ou instrumental. Isso fere o código de ética, sim. E até o Instagram mesmo borra essas imagens, né? Quando você posta um dente extraído ou um procedimento durante a cirurgia que tem sangue, que tem uma lâmina de bisturi. Hoje ele borra essa imagem e aparece lá um botãozinho para você clicar se quer ver ou não. E a gente tem que ter bom senso também, né? Você tem que pensar que o paciente não quer ver sangue. É o dentista que gosta disso. O paciente não quer ver sangue, ele não quer ver um dente arrancado, ele não quer ver um dente tomado por cárie. A maioria dos pacientes já tem receio com o procedimento odontológico. A gente trabalha numa área delicada que gera medo, gera insegurança, geralmente causa dor. Então, não é legal você postar isso no seu perfil, você está indo contra o código de ética, e eu acredito que em alguns casos você até afasta possíveis pacientes. Meu áudio estava fechado. Então, já ficou bem claro para a gente a questão do antes e depois, dos materiais biológicos, e também a maneira que a gente vai usar isso aí sem gerar uma infração ética. Agora, uma outra pergunta: existem estudos que comprovam que o uso do marketing digital aumenta o faturamento? Isso é comprovado? O dentista começou a usar a ferramenta digital, ele começa a ganhar mais? E se eu devo contratar uma empresa para fazer isso? É um 2 em 1 essa pergunta. Realmente é rentável, aumenta o faturamento? E se eu terceirizar esse serviço, é uma boa ou não?
Vamos lá. Não, eu dei uma pesquisada rápida, eu não encontrei estudos falando sobre o marketing e faturamento relacionado à odontologia, não encontrei nenhum artigo publicado sobre isso. Eu posso compartilhar a minha experiência. Eu fiquei como estagiário em uma grande clínica aqui em BH, chama Clínica Odontológica Santé. Vocês podem dar uma olhada no Instagram. Lá é uma clínica de grande porte e de alto padrão. E também a clínica que eu trabalho e sou gerente atualmente, que é o Estúdio Oral. Em ambos os casos, a gente consegue perceber uma diferença nítida de pré-marketing e de pós-marketing. A gente começou a ter mais avaliações, começou a chegar mais pacientes. Muitas vezes esses pacientes chegam, eles mandam mensagem para agendar e falam que vieram através do Instagram. É interessante você fazer isso também, ou você ou a sua secretária, perguntar ao paciente, quando ele chega para agendar a primeira consulta, olha, de onde você veio? De onde você conheceu a gente? Nós recebemos muitos pacientes através do Google também, porque temos uma avaliação excelente no Google, os pacientes elogiam bastante. Então, quando o paciente procura dentista, a gente ranqueia entre os primeiros resultados por conta da boa avaliação e talvez pela proximidade com o paciente ali na região onde ele está buscando. É interessante e muitas vezes o paciente chega e fala que veio do Google porque ele pesquisou. Já aconteceu da paciente errar o endereço. Ela estava agendada numa clínica que era no outro quarteirão. Ela parou em frente à clínica que eu trabalho, viu que não era lá, mas ela digitou no Google e falou: nossa, a avaliação deles é muito melhor, eu vou parar aqui e ver se eles me atendem. Ela deixou o horário dela na clínica antiga para ser consultada com a gente. Então, pela experiência que eu vejo nessas clínicas, aumenta-se o faturamento. Tráfego pago traz clientes, traz pacientes. Esse tráfego precisa ser bem estruturado, precisa ser com alguém que entenda de fato. Não aconselho que o profissional mesmo tente fazer tráfego pago, porque ele vai ter uma curva de aprendizado, ele vai gastar muito dinheiro, vai perder tempo. E esse dinheiro poderia estar trazendo mais resultados se você estivesse investindo com um profissional adequado ou com uma empresa que faz isso. E traz, sim, gente, é um investimento que vale a pena. Hoje, grandes clínicas têm estratégia de marketing, tem pessoas lá dentro que trabalham todos os dias no marketing. Na clínica que eu trabalho, por exemplo, a gente tem estagiário de marketing, ele vai para lá todos os dias. Na Santé tem 3, 4 estagiários, eles revezam as funções, mas sempre tem alguém ali para postar story, para compartilhar um post, para postar uma foto, para ficar movimentando rede social, e a função dele é exclusivamente essa, movimentar a rede social. E eu acredito que se não trouxesse resultado, grandes clínicas não estariam investindo, não estariam perdendo tempo e gastando dinheiro com isso. Sobre contratar empresas para fazer esse serviço de marketing. Em ambas as clínicas, eles tinham empresas específicas de marketing que faziam essa parte, e o que a gente vê, o que eu vejo, o que os donos relataram, é que essas empresas geralmente fazem posts padrão, não é algo que tem muito a ver com a identidade, com a essência da clínica, é algo mais padrão. É muito raso tecnicamente, porque eles não têm o conhecimento técnico sobre odontologia que a gente tem. Geralmente são informações que seriam facilmente achadas no Google, porque eles vão lá, pesquisam sobre clareamento dental, por exemplo. O primeiro resultado que achou, eles transformam num post, faz uma arte padrãozinha ali, publica e é isso. E não tem essa movimentação, não tem esse engajamento, não tem essa cara que eu já falei que é importante ter uma pessoa ali, mesmo que seja um perfil de uma clínica, de um consultório, é importante ter uma pessoa. Então, contratar uma empresa para fazer a parte do marketing, eu considero uma cilada. Seria bom, no início, você mesmo fazer, porque você vai estar ali, você vai aproveitar e já gravar stories, já vai gerar essa conexão, você tem um conhecimento técnico sobre o assunto, você sabe e tem autoridade para falar sobre isso. Outra coisa que a gente percebe também com a empresa de marketing é que eles ficam muito como um peixe fora d'água dentro da clínica, porque eles ficam sem jeito de entrar para filmar,
durante um procedimento, o dentista atendendo, eles ficam muito receosos do que pode, do que não pode, e a gente já tem essa maldade de saber o que está acontecendo ali, se eu posso entrar, se eu posso conversar, se eu posso brincar com o paciente ou não. Às vezes eu tenho que entrar, gravar o dentista atendendo de costas e sair caladinho para não atrapalhar o procedimento. Então essa parte do marketing não vale a pena, é melhor que você mesmo faça, ou tenha alguém ali dentro, por exemplo, um estagiário ou alguém de marketing, um freelancer, que vai estar ali com você com frequências e que você vai supervisionar. Você não vai terceirizar essa parte por completo. Você vai acompanhar o passo a passo e vai estar ali presente o tempo inteiro. Diferente do tráfego pago, que aí sim vale muito a pena ter uma empresa especializada que entende e sabe o que está fazendo. Compreendi. A minha próxima pergunta, Romero, ela encaminha o que você falou. Tráfego pago, uma empresa, esse dia a dia do seu trabalho é você, não é bom terceirizar, segundo o seu conselho. Aí vem a próxima pergunta: qual a maior dificuldade para ser constante e postar conteúdo assiduamente? Se tem que ser eu, qual a maior dificuldade que você que já está nessa realidade, que já estagiou, do profissional para ele estar ali aparecendo todo dia? Planejamento, constância, disciplina e assiduidade. São palavras indispensáveis e que você tem que ter isso. Planejamento para tudo na vida, não só para o marketing, mas é indispensável que você se organize com antecedência. Nunca deixe o post para fazer em cima da hora. Por exemplo, hoje eu tenho que fazer um post sobre qual escova dental o paciente deve usar. Jamais deixe para fazer isso em cima da hora. O que eu uso e que eu aconselho é separar momentos em dias distintos para organizar isso. Por exemplo, você senta um dia e faz o planejamento do mês seguinte inteiro. Nesse momento, você coloca lá as ideias. Por exemplo, segunda-feira, dia 1º, eu vou postar um carrossel sobre escova dental. Na quarta-feira, dia 3, eu vou postar um Reels sobre clareamento com carvão ativado. Na semana que vem, dia 10, eu vou postar um reel sobre diferença entre ácido hialurônico e Botox. Tenha esse planejamento numa visão de calendário do seu mês inteiro. Num segundo momento, você vai sentar e vai aprimorar suas ideias, vai definir o que você vai fazer com aquilo e vai começar a escrever roteiros. Se for um carrossel, você vai escrever o que vai ter naquela arte e a legenda. Se for um Reels que você vai aparecer falando, você escreve o roteiro exatamente como você vai falar, que no momento de gravar você já tem isso pronto, você não vai ter que ficar esperando aparecer a ideia. Consequentemente, você vai separar outros momentos para, por exemplo, fazer fotos, criar artes, escrever legendas, gravar vídeos, editar vídeos, finalizar tudo. Se for programar os posts já, você tira um momento para deixar essas programações prontas. Com isso pronto, com essa organização, com essa disciplina, quando chegar o dia de subir determinado post, ele já está pronto, você já tem a arte, você já tem a legenda, você já tem tudo ok, basta pegar o celular ali 5 minutos e subir o post. É difícil, é trabalhoso, é doído mesmo, porque geralmente você está cansado, o final de semana é um momento que você tem para organizar a casa, descansar, enfim, lavar roupa, etc. Mas sem planejamento você não consegue manter essa constância nas redes sociais. E é tudo estratégico. Teve um burburinho recente que a Bianca Andrade, a Boca Rosa, não sei se todo mundo conhece, ela é uma grande estrategista de marketing. Não consumo os produtos dela, não consumo o que ela vende, mas como estrategista, ela é um exemplo a ser seguido. E ela deixou escapar numa reunião. Ela deixou escapar, não, eu acredito que foi tudo muito bem planejado, mas ela mostrou na televisão, durante a reunião, um roteiro do que ela faz ao longo do dia. E lá ela tem exatamente o que ela faz, desde quando ela acorda até o que ela vai dormir, até a hora de dormir. Em qual momento ela posta bom dia, em qual momento ela posta um story do filho dela brincando, e quantos stories do filho dela ela pode postar naquele momento. Isso tudo é estratégia, grandes pessoas fazem isso, e a gente que está começando sem estratégia, sem planejamento, não vamos chegar em lugar nenhum. Então tem que se planejar, não é só o que o consumidor vê ali no seu Instagram, o seu paciente vê, é todo um trabalho de bastidor por trás. Aqui, nossa próxima pergunta fala qual seria, se você fosse falar, uma estratégia para utilizar para transformar a pessoa que te segue
do que seja seu público-alvo, seguidor, em cliente, em ser um paciente que vai tratar com você. Como que eu converto esse seguidor para paciente? Primeiro ponto, autoridade. Você tem que ser autoridade no seu nicho, na sua área, no que você quer vender. Não basta ser bom tecnicamente se você não parece bom. Você tem que demonstrar ser bom. E ter autoridade no Instagram não é apenas colocar um blazer, não é apenas colocar um salto alto para ir atender, no caso das mulheres. É se posicionar como autoridade, mostrar domínio técnico, explicar de forma simples, com uma linguagem objetiva, que o seu público consiga entender o que você está dizendo. Ter uma marca. E ter uma marca não é simplesmente ter um logo, são coisas diferentes. Uma marca, você precisa de um logo, claro, está associado, é indispensável você ter um logo, mas eu, por exemplo, quase não uso. A minha marca principal é o meu feed, é um feed mais escuro, mais sóbrio, com cores mais neutras. É ter uma paleta de cores, é ter fontes padrões que você vai usar nos seus posts, e repetir esses padrões, para um dia você não estar usando uma fonte cursiva, no outro dia uma fonte digitado, repetir cores, repetir padrões, repetir, por exemplo, um McDonald's da vida, você não chega lá um dia e a placa tá verde com roxo, ela é sempre amarelo com vermelho, e em qualquer lugar que você chega é o mesmo McDonald's, é a mesma marca. Então você precisa ter isso em mente, que você se torna uma marca, e o seu posicionamento, demonstrar o que você faz, abusar da autoridade gerada através de conhecimento, porque nós temos conhecimento técnico e o nosso seguidor não tem. Ter posicionamento estratégico, e às vezes a gente fica com receio de falar de assuntos banais, por exemplo, qual escova de dente eu devo usar, por que usar fio dental. Nós temos domínio técnico para falar isso, nós somos autoridades nesse assunto. O seguidor geralmente não segue tantos dentistas, tantos estudantes de odontologia, igual a gente segue, porque a gente vive em uma bolha, então a gente segue muitos colegas, inspirações, mas o seu seguidor não é assim, provavelmente ele não segue 10 dentistas para ele ver esse tipo de post o dia inteiro, então a gente acha que esses conteúdos são banais, que estão batidos, que é coisa idiota, mas para o paciente isso é algo novo. Pode ter certeza que você vai postar lá sobre por que usar o fio dental antes da escovação. Isso vai ser uma informação nova para pelo menos uma pessoa, isso vai agregar algo para ela, e com isso você começa a demonstrar autoridade. E para transformar esses seguidores em clientes, que é o nosso objetivo final, é vender. Queira ou não, nós precisamos vender para pagar as contas, nós precisamos vender para manter o consultório, para pagar o nosso tráfego pago, para sustentar a nossa família e atingir nossos objetivos. Marketing é venda, não adianta falar que tá ali só para agregar, só para entregar, só para ensinar algo para alguém. O seu objetivo é vender, você tem que ter esse foco, e para isso você precisa criar conexão com seguidores. Eu já bati nessa tecla, que é de estabelecer um vínculo com o seguidor, de engajar, de conversar, de estar ali disponível e gerar essa conexão. Por exemplo, quando a Carol me mandou mensagem me convidando para cá, para participar dessa entrevista com vocês, de contar um pouco da minha trajetória e do marketing na minha vida, eu estava lá disponível. Falei, claro, Carol, posso sim, minha agenda está um pouco corrida, mas a gente pode ver um final de semana, um dia à noite, eu alinho aqui o que for preciso, qualquer coisa a gente faz no horário de almoço, enfim, é estar disponível para o seu seguidor quando ele te chamar. E, de certa forma, eu vou só fazer um comentário aqui, agregando nessa sua resposta, que quando eu surgi o trabalho na nossa turma sobre marketing digital e para pensar uma pessoa para entrevistar, eu pensei em você, porque, de alguma forma, por estar acompanhando seu perfil, o Romero, ele trabalha, é gerente dessa clínica, que a dona dela que dá o curso de marketing digital, gente. O Romero pode até falar qual é o nome dela, Romero? Posso, o arroba dela é Eu vou deixar aqui também. doutora.kk.oliveira. Ela é a dona do Estúdio Oral, que é a clínica onde eu sou gerente hoje, e ela tem um curso que ela fala para estudantes de odontologia sobre posicionamento, sobre o mercado de trabalho, porque a gente pensa que vai formar e que vai ser mil maravilhas, e nem sempre é assim.
Tem gente que chega ao 9º, 10º período para descobrir que a gente não tem carteira de trabalho, que a gente não tem vínculo empregatício. O dentista de consultório, geralmente, ele vai lá, trabalha um dia e recebe. Se não deu certo no outro dia, simplesmente ele não precisa ir mais e está sem emprego, e é isso, porque não tem contrato, não tem nada. Ela mostra as possibilidades de mercado de trabalho, os N caminhos que a gente pode seguir. Ela fala muito disso, de posicionamento em redes sociais. Ela fala sobre... Ela tem muitos protocolos de atendimento que facilitam muito a vida e os atendimentos em si. Por exemplo, vou fazer uma resina. Qual é o passo a passo para fazer essa resina? Porque quando você repete isso diversas vezes, você faz isso automático, mas de início você precisa ter isso escrito para memorizar. É uma dica boa para quem está estudando ainda. E um posicionamento digital. Foi através do Instagram que eu conheci ela, foi através do Instagram que abriu a primeira porta para mim aqui em BH, que foi um estágio com ela durante uma campanha de Black Friday, que eu fui lá exclusivamente para fazer fotos. E, gente, uma coisa, o seu posicionamento digital tem que estar alinhado com a sua entrega. Não adianta você encarnar um personagem no Instagram e não conseguir sustentar isso pessoalmente. Então, você tem que entregar no mesmo nível, você tem que falar no mesmo nível, você tem que estar disponível ali. E a minha entrega foi tão boa, eles gostaram tanto, que eu tive muitos elogios. Ela me indicou para um estágio em outra clínica, porque naquele momento ela não comportava um estagiário fixo lá, que foi a Santé. Eu passei um bom tempo na Santé, nós somos grandes amigos, e as duas clínicas também são super parceiras. Depois da Santé, eu recebi uma proposta da Kaká de voltar para o Estúdio Oral como estagiário de marketing. Eu já estava no 10º período, faltava, se não me engano, 2 meses para formar. E eu já fui para lá com uma proposta de emprego. Eu já formei com a proposta de emprego garantido. É algo raro, é fora da curva, eu sei, é difícil. Não é a realidade de muita gente. Mas se não fosse o meu posicionamento, a minha entrega à altura, se eu não estivesse disponível, não tivesse demonstrado interesse e estar ali, querer aprender, estar disponível para fazer o que fosse preciso, essa porta não teria surgido. E eu já formei com um emprego, com um cargo alto na clínica, um cargo de confiança e de muita responsabilidade. Eu recebo muito bem comparado a recém-formados. Tem gente que formou comigo e até hoje está em busca de emprego. Existe aquela máxima de que o mercado está saturado, mas vendo do outro lado agora, eu não acredito mais nisso. Existem muita gente desempregada? Existem, mas também existem muitas oportunidades de emprego que a gente não encontra pessoa qualificada à altura, pessoa que tenha entrega de verdade, que esteja interessada, que esteja disponível. Hoje eu faço entrevistas, eu faço contratações lá, eu faço levantamento de dentistas para vir trabalhar com a gente, de estagiário. E estando desse outro lado, eu não acredito nisso de mercado de odontologia saturado. Você tem que ter um diferencial, você tem que se posicionar. Existem pessoas que ajudam muito nesse caminho, tem cursos, tem o Valor Odonto, por exemplo, é uma excelente oportunidade, é uma espécie de mentoria que ela acompanha a gente o tempo inteiro. Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas é um curso que me ajudou muito nessa reta final do curso, me ajudou no posicionamento de mercado, abriu portas. E tem outros cursos também que vocês podem procurar, de comunicação, de marketing, de estratégias, de apresentação pessoal, que tem que estar alinhado também. Enfim, são conhecimentos que a gente deve buscar fora da odontologia e que vão trazer frutos, que a gente vai colher resultados dentro da odontologia. Achei muito bom seu relato, que mostra, né, uma experiência positiva com o posicionamento e todos os frutos que você colheu através disso. E também... gente, eu me perdi aqui no comentário que eu ia fazer, Romero. Era sobre o seu posicionamento. Sim. De como, quando eu pensei em uma pessoa para entrevista em marketing digital, me veio você
como referência por consumir seu conteúdo e recorrente você está falando sobre isso nos stories. Então, eu creio que essa é a simulação também que o paciente que precisa de um dentista e está te acompanhando ali todos os dias, você vai virar uma referência para ele. Isso aconteceu comigo para te entrevistar, acontece com o paciente, mas é fruto de um trabalho diário nas plataformas digitais. Agora... Sim. E por isso eu falo que é importante você estar todos os dias no Instagram. Porque o paciente não vai ter dor de dente todo dia, ele não vai precisar de um tratamento todo dia. Mas em algum momento ele vai precisar de um dentista, ou algum conhecido, algum familiar vai precisar de um dentista, e ele vai ter aquele estalo de falar, nossa, tem aquele cara que eu vejo no Instagram todo dia, vou te passar o contato dele. Excelente, é isso mesmo. Agora, para finalizar, é uma pergunta que é algo polêmico e gera uma reflexão. Como eu vou utilizar o marketing digital sem tornar a odontologia algo comercial? Além de visar engajamento e vender meu serviço, mas também se preocupar com a saúde do público que me acompanha. Você já falou que marketing é venda. Eu acho que deixar de vender não é algo ilícito, mas um vender sem comprometimento social, só vender, independente de seja alguma picaretagem, aí entra nessa responsabilidade. E como a gente vai ter isso? Vai usar esse marketing a nosso favor, vender nosso serviço, que é a prestação de serviço odontológico, sem deixar de se preocupar com a saúde do público que me acompanha. É um ponto bem filosófico, né? Eu já bati na tecla de que marketing é venda. Eu não tenho vergonha de falar que é venda sim, a gente precisa vender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar muito rico. E esse não deve ser da mesma opinião. Esse não deve ser o objetivo de todo mundo, de ter esse propósito de vida, mas todo mundo precisa de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta indispensável na nossa vida. E a gente está nas redes sociais, a gente perde tempo, a gente gasta energia, paga uma pessoa para estar ali, a gente está investindo tempo, dinheiro. A gente precisa ter um retorno com isso, então a gente quer vender sim, mas venda dentro do que o paciente precisa, não force ele a fazer algo que não precisa. Por exemplo, tem clínicas populares que remuneram o dentista por... Ele tem meta para bater, né? Ele tem que vender X restaurações, ele tem que vender X extrações, e às vezes ele vende algo que o paciente nem precisa de fato, ou o paciente não quer, e fica empurrando aquilo goela abaixo do paciente. Eu acho que a gente tem que ser coerente com os nossos objetivos, precisamos ser honestos, profissionais que trabalham com qualidade, com produtos de qualidade e que atendem à real necessidade do paciente. Você vai entregar o que o paciente de fato precisa, mas isso não deixa de ser a venda, você está vendendo sim. E pensando no cunho mais social, de não estar ali para vender o tempo inteiro, né? Vou dar um exemplo. É muito comum a gente ver isso em cursos, que eles disponibilizam um e-book grátis, mas para você baixar você tem que inserir seu e-mail e seu WhatsApp, ou o profissional faz uma jornada de lives durante uma semana, você se inscreve, participa daquelas lives, ele fala um pouco sobre aquela área que ele domina, mas no fim ele quer vender um curso. No final dessa semana de live sempre tem um lançamento de um curso ou de um produto. Ele está gerando conteúdo de valor, ele está te entregando algo, seja através do e-book ou das aulas, ele está te transmitindo o conhecimento dele, mas ele quer algo em troca, que é vender o produto ou o serviço dele. A gente pode fazer isso no Instagram entregando conteúdo de valor, ensinando sobre higiene bucal, a importância de se cuidar, a importância de ir ao dentista rotineiramente. Você pode se engajar em projetos sociais, fazer campanhas que ajudem pessoas necessitadas, por exemplo. Você está convertendo a sua autoridade, o seu posicionamento nas redes sociais em prol de uma causa para ajudar alguém. Você não está usando aquilo só para venda. Um pouco também do que eu falei, de demonstrar sua rotina, seu dia a dia, de mostrar o que você faz, porque senão o seu Instagram vira só venda. O Instagram é uma ferramenta de venda, mas você não tem que vender o tempo inteiro, você não tem que estar lá o tempo inteiro falando, faça um clareamento comigo, olha, eu estou aqui vendendo um preenchimento labial, o meu Botox essa semana está com desconto. A gente, inclusive, não pode fazer isso,
contra o Conselho de Ética, o CFO proíbe esse tipo de propaganda, e você gera algo para o paciente ao compartilhar seu conhecimento com ele. Perfeito, é vender, mas vender de forma lícita, consciente, entregando, afinal, se você vai vender um serviço de prestação odontológica, seu paciente precisa daquilo ali, ele precisa de você e você está divulgando seu serviço, você não está forçando ele algo que é desnecessário, como você mesmo disse. Essas foram as nossas perguntas. Creio que quem acompanhar a entrevista na íntegra, quando ela for postada, vai ter algo muito positivo, vai agregar muito, porque a gente tocou em vários pontos sobre marketing, e você deixou também um leque para a pessoa que, se quiser aprofundar no conteúdo, ele partir daqui adiante. Seu @, vai ficar aqui para quem quiser, né, te seguir, acompanhar, vale a pena, eu acompanho ele já há bastante tempo, como eu falei. Queria te agradecer em meu nome, dos demais integrantes do grupo, sua disponibilidade. A gente sabe que a sua rotina atualmente está bem corrida, de muito trabalho, mas você ter cedido um pouco de tempo para compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigado, Romero, de verdade. Pessoal, eu que agradeço pelo convite, um prazer imenso estar aqui, estar de volta ao FJF, mesmo que de forma remota. Um beijo para a professora Fran, ainda é ela que dá a disciplina? É, ela mesma. Eu lembro que quando eu cursei, eu fiquei tipo assim, nossa, eu vou conversar com tal cara que a gente chamou um profissional que era uma referência na área, no assunto, enfim, hoje eu estou aqui do outro lado, eu sou esse cara, é um orgulho imenso estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse pouco tempo de trajetória, né? Eu ainda sou um bebê na odontologia, mas me coloco à disposição também, se precisarem de ajuda para criação de marca, de estratégia de posicionamento. Quiser trocar uma ideia, pode me chamar no Instagram, estou sempre por lá. Posso demorar um pouquinho para responder, mas respondo todo mundo. E não tenha vergonha, pessoal, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de buscar inspirações em outras pessoas, em outras áreas. Corta essa parte. Mas é isso. Não tenha vergonha, se inspirem, busquem inspirações, façam contatos, peça ajuda quando for necessário. Ninguém caminha sozinho e estou aqui para ajudar quem precisar. Contem comigo. Muito obrigada novamente. Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Romero. Tchau, tchau, pessoal.